Noé ainda viveu 350 anos depois do dilúvio. Ao todo, viveu Noé 950 anos. E depois, morreu. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8,32. E é um gosto ter quem nos ouve a acompanhar mais esta exploração. Imaginemos por um momento o que é passar a vida inteira a conhecer as mesmas montanhas, a caminhar pelos mesmos vales e a olhar para as mesmas florestas. E num espaço de poucos meses, ver esse mundo inteiro ser simplesmente engolido. Desfeito, não é? Sim, desfeito, até não restar absolutamente nada. E depois, as portas de uma enorme embarcação de madeira abrem-se. O chão está seco, é certo, mas o planeta está profundamente rasgado. É um cenário que deve ter parecido quase alienígena. Completamente. E a pessoa que acaba de pisar essa terra destruída não está ali apenas de visita. Vai ter de vaguear por essa paisagem irreconhecível, carregando o peso literal da reconstrução da raça humana. E isto durante mais de 3 séculos. É uma carga inimaginável. Pois é. E o registro de Gênesis 9, nos versículos 28 e 29, resume esta realidade brutal com uma concisão que chega a fazer impressão. O texto diz apenas: Noé ainda viveu 350 anos depois do dilúvio. Ao todo, viveu 950 anos e depois morreu. E o objetivo desta nossa análise profunda de hoje é olhar para lá do óbvio e dissecar o peso monumental destas palavras que parecem tão breves. Sem dúvida. Ora bem, ao olhar para a estrutura deste texto, a primeira coisa que exige reflexão é mesmo a frieza cortante da narrativa. É muito direto, não é? Demasiado direto. Repare-se que o homem que serve de canal para salvar a vida biológica no planeta Terra despede-se da história bíblica sem um pingo de drama, sem qualquer espetáculo. O que, para uma mente moderna, é super estranho. Claro, nós estamos habituados a homenagens póstumas, a longos elogios fúnebres, mas aqui não há lamento registado, não há um grande discurso de despedida no leito de morte. É só a matemática. Exato. Apenas a contabilidade fria dos anos passados e aquele encerramento absoluto e, depois, morreu. E é importante referir que esta sobriedade não é de todo uma falha literária. É uma escolha deliberada que aponta para uma arquitetura teológica muito, muito específica. Sabe, é quase como se o autor estivesse a preencher uma folha de cálculo biográfica. Pois, dá-me mesmo essa sensação. O homem trabalha dezenas de anos num barco gigante, entra na arca, salva-se espécies e no fim o texto arruma a vida dele numa linha cronológica e vira a página. Sim, pode dar essa sensação puramente burocrática, mas a verdade é que é um peso teológico enorme por trás dessa mesma folha de cálculo. Como assim? Bem, o livro de Gênesis carrega uma corrente genealógica ininterrupta lá do capítulo 5, e essa corrente termina consistentemente com a fórmula fixa: viveu X anos e depois morreu. Certo, o famoso capítulo das genealogias. Lá está. E ao aplicar essa mesma fórmula exata a Noé, a Bíblia recusa-se a transformá-lo num semideus imortal. Está a humanizá-lo. Precisamente, está a ancorá-lo de volta à condição humana. O dilúvio não lhe concedeu nenhuma isenção especial. Apenas atestou que a sua missão como pacificador entre Deus e a humanidade estava concluída. Pronto, cumpriu o papel. Mas a matemática por trás dessa missão levanta questões que nos obrigam a mergulhar um bocado no contexto psicológico deste evento. Porque o texto afirma que Noé entrou na arca com 600 anos de idade. Certo? Ora, se a contagem final dele chega aos 950, a conclusão inevitável é que ele viveu 350 anos a caminhar no mundo pós-dilúvio. É muito tempo no mundo novo. É imenso tempo. Em termos literários, é como ter um viajante no tempo que fica irremediavelmente preso num futuro distante. Essa ideia de um viajante no tempo deslocado captura na perfeição a desorientação daquele cenário, porque o núcleo da identidade de Noé é a sua posição na fratura da história. Ele divide as águas, literalmente. Exatamente. Ele nasceu e cresceu no mundo antediluviano, um ambiente que as escrituras descrevem como saturado de violência física, de corrupção endémica. Mas
ainda assim era o mundo dele. Era a casa dele, com todas as suas falhas. Pois era. E a transição pelas águas não foi uma simples mudança de país ou de topografia. Foi uma ruptura absoluta de toda a experiência humana. E tentar compreender a carga emocional dessa ruptura é, no mínimo, perturbador. O texto não se detém em traumas, mas a psicologia de alguém que assiste ao fim da sua civilização deve ser esmagadora. Sem dúvida. Ele e a família mais próxima eram as únicas pessoas à face da Terra com memória daquilo que as coisas eram antes do juízo. É verdade. E essa memória transformou-o numa âncora viva. Ele operava com uma ligação primária entre a nova humanidade, que rapidamente se começaria a espalhar, e o passado original. O peso dessa responsabilidade. E a solidão também. A solidão existencial desses 350 anos devia ser palpável. Repare-se, Noé testemunhou gerações inteiras a nascerem, a multiplicarem-se, a formarem novas comunidades num planeta que, no fundo, ainda sarava as suas cicatrizes geológicas. E as pessoas mais novas nunca o iam compreender totalmente. Monca, as pessoas à volta dele jamais poderiam compreender a dimensão da queda e a ferocidade da justiça divina da forma como ele presenciou com os próprios olhos. E há um facto perturbador sobre essas gerações que começaram a nascer em torno de Noé. Porque se ele sobreviveu 3 séculos e meio no novo mundo com a constituição original que trazia, por que é que as gerações seguintes sofreram um colapso tão dramático? Essa é uma das grandes questões de Gênesis. Sim, porque ao analisar o registro cronológico que se segue a Gênesis 9, os números de esperança de vida começam literalmente a cair a pique. É uma descida vertiginosa. O filho dele, Sem, ainda chega aos 600 anos, mas pouco depois a longevidade despenca. A Faxad vive 438 anos, Eber vive 464, umas páginas à frente e a linha 10 para a casa dos 200. Peleg, com 239, até chegar ao pai de Abraão, Terá, que morre com 205 anos. Pois, Então, o que é que falhou no sistema biológico desta humanidade pós-dilúvio? ora bem, esse declínio acelerado indica que algo profundo na constituição do mundo e, consequentemente, do próprio ser humano se quebrou de forma irreversível. A autora Ellen G. White, na obra Patriarcas e Profetas, oferece um olhar muito detalhado sobre as engrenagens físicas e espirituais deste fenómeno. E o que é que ela aponta como causa? Ela argumenta que a longevidade extraordinária dos patriarcas antes do dilúvio, onde ultrapassar os 8 ou 9 séculos era o normal, não era um mito ou uma anomalia biológica aleatória. Não era um exagero literário. Nada disso. Pelo contrário, essa longevidade era o reflexo direto da vitalidade e da robustez que foram desenhadas na criação original do Éden. O que sugere que a anomalia frágil somos nós hoje, não é? A chegar a custo aos 80 anos, e não a geração de Noé. Exatamente, nós somos o reflexo do desgaste. Mas como é que essa autora explica o mecanismo físico que causou o colapso do tempo de vida? O que é que se alterou no planeta logo a seguir às águas baixarem? Segundo os escritos dela, o novo mundo tornou-se um ambiente muito mais hostil. A camada atmosférica inicial foi alterada para sempre, e as condições climáticas tornaram-se extremas, muito mais instáveis. Frio, calor, tempestades? Tudo isso. Contudo, há um fator interno decisivo para o qual a autora chama a atenção: uma mudança drástica na dieta alimentar. A introdução da carne. Sim. Pela primeira vez na narrativa bíblica, especificamente ali em Gênesis 9, versículo 3, o consumo de carne animal é introduzido e expressamente autorizado. Certo. E White identifica essa alteração no padrão alimentar original, juntamente com as novas condições atmosféricas, como os grandes catalisadores físicos do declínio acelerado. O corpo humano começou a desgastar-se mais rápido perante um combustível diferente e num ambiente alterado. Mas, espera aí um momento. Essa lógica da dieta levanta um problema que à primeira vista soa contraditório. Estou a ver onde queres chegar. Pois, porque se a introdução da carne acelerou a degradação física e encurtou a vida, por que motivo é que o próprio Criador a autorizou e ordenou logo no momento da saída da arca? Não faria sentido insistir na dieta vegetal anterior para preservar a humanidade o máximo possível?
É uma excelente questão. Será que o autor do texto bíblico sugere que Deus provocou ativamente a degradação humana? Essa é uma tensão teológica muito real e é essencial abordá-la para podermos dissecar o texto na sua plenitude. Ora bem, a justificação principal para essa autorização imediata prende-se, antes de mais, com uma questão de sobrevivência crítica. Sobrevivência básica, claro. Sim, o dilúvio foi um evento cataclísmico global. O solo do planeta estava coberto de lama, rochas, detritos marinhos. A vegetação original tinha sido praticamente exterminada. A provisão de carne surge neste contexto imediato como uma medida de emergência absoluta. Para não morrerem de fome. Exato. Para evitar que Noé e a família simplesmente morressem à fome num deserto de lama e escombros. Portanto, uma questão de necessidades extremas para tempos extremos. É isso? Mas há um segundo nível teológico nessa permissão que se liga diretamente à questão do tempo de vida que levantou há pouco. A teologia por trás deste declínio sugere que a redução drástica da idade humana teve também um propósito moral muito forte. Um propósito moral na redução dos anos de vida. Sim? Pensemos no seguinte. A história antediluviana acabou de provar, da pior forma possível, que dar quase 1000 anos de vida a um coração humano já inclinado para o mal resultava num sistema de violência incontrolável. Ah, percebo. Dá-se 1000 anos a um tirano e ele destrói o mundo. Nem mais. Limitando a longevidade humana, reduzia-se drasticamente o tempo e o alcance que qualquer tirano, ou mesmo qualquer geração corrupta, tinha para espalhar a maldade. O declínio biológico foi, de facto, uma consequência natural da quebra ambiental, mas também atuou, paradoxalmente, como uma barreira misericordiosa. Uma barreira para limitar a progressão do mal. Exatamente, para limitar a progressão infinita do mal na Terra. Isso lança uma luz totalmente diferente sobre a diminuição dos anos de vida. Quer dizer, em vez de ser visto apenas como uma perda trágica de vitalidade, o encurtamento da vida funciona como uma espécie de quarentena moral. Gosto dessa expressão, quarentena moral. Pois evita que o pecado construa impérios durante 800 anos seguidos, o que nos conduz a uma ponte natural para a maior tensão de toda a narrativa de Noé. O dilúvio, de facto, limpou o planeta daquela geração corrupta, mas não limpou a raiz do mal. Não limpou. O DNA do problema viajou como passageiro clandestino dentro do barco. Exato. E é isso que nos faz embater de frente contra aquele contraste implacável nas últimas palavras do texto. Refere-se à morte do próprio Noé, porque, convenhamos, é um momento de pura ironia teológica. Sem dúvida. Sem homem, que o texto afirma ter achado graça aos olhos de Deus, dedicou a vida inteira à construção colossal de uma embarcação salvadora. Atravessou as tempestades do juízo divino em segurança, saiu vivo para o outro lado, viu a aliança do arco-íris ser traçada no firmamento. E, contudo, Sim. toda essa fidelidade, toda a proteção milagrosa e todas as revelações que ele recebeu não foram capazes de revogar a sentença original. Aquela que foi pronunciada muito antes, lá nos tempos de Adão, em Gênesis 2, versículo 17, certamente morrerás. Pois é. É a demonstração do limite absoluto. A proteção temporária que ele teve não é sinónimo de salvação final. E o comentário bíblico de John Wesley, através das suas reflexões na obra Notes on the Old Testament, aborda a gravidade dessa sentença não revogada de forma muito contundente. O que é que o Wesley destaca nesse aspecto? O que Wesley foca não é apenas o número total da idade de Noé, mas sim o verbo terminal que encerra as narrativas patriarcais. O teólogo alerta para a monotonia esmagadora com que o livro de Gênesis repete a fórmula e morreu. Funciona como uma batida rítmica, sempre a lembrar quem ganha no final. Uma batida pesada. O tom é inequivocamente fúnebre. Começa na linhagem antiga e avança através dos séculos, derrubando Sete, Enos, atinge até o homem que mais tempo viveu, que foi Matusalém, e agora, implacavelmente, apanha Noé. Ninguém escapa. Ninguém. Wesley enfatiza que esta repetição serve como testemunho solene e contínuo da Escritura. A morte exerce um monopólio universal sobre a raça humana que nem as águas do dilúvio conseguiram dissolver. A morte governa até sobre os justos. O facto de Noé ter sucumbido perante a sepultura prova, de caras, que o problema do pecado não foi erradicado pela inundação da terra. O que nos ensina a distinguir claramente entre a preservação biológica num barco e a verdadeira salvação teológica.
A água lavou a superfície do mundo, sim, mas não purificou a mortalidade interior do ser humano. O texto despede-se dele rapidamente, porque não há glória final no pó da terra. É mesmo isso. A arca foi um instrumento de continuidade para a história, não a solução definitiva para o problema do Éden. Cada vez que a Bíblia registra a morte de um patriarca, atua como um sinalizador na narrativa, criando no leitor a antecipação desesperada pela necessidade de um Messias. O clamor por uma salvação real. Exato. Demonstra que a humanidade precisa de muito mais do que um simples novo começo geográfico. Precisa de alguém capaz não apenas de navegar acima do juízo das águas, mas de descer até às profundezas da própria morte para, de uma vez por todas, anular a sentença universal. E a saída de cena de Noé não é apenas o fim de um organismo fatigado. É um marco literário incrivelmente denso. Há estudiosos que descrevem Noé e o momento da sua morte como o encerramento de um tipo escatológico. É um termo forte. Pois, e pode-se questionar, para quem não lê dogmática teológica diariamente, o que significa na prática utilizar uma expressão complexa como tipo escatológico para descrever um simples construtor naval da antiguidade. Faz sentido. É um excelente conceito a clarificar para quem nos ouve. Ora bem, na leitura teológica da Bíblia, um tipo refere-se a uma pessoa ou evento real da história, que funciona como um ensaio, ou, digamos, uma maquete profética daquilo que um evento muito maior fará no futuro. Um protótipo. Exato, um prototipo. E o termo escatológico remete para os eventos finais da história da humanidade e para o juízo divino derradeiro. Portanto, o teólogo Klaus Westermann, ao analisar a estrutura de Gênesis 1 a 11, defende que a experiência global de Noé é um microcosmos. Sobreviver ao juízo, fechar a porta. Sim, sobreviver ao juízo total, fechar a porta de uma era e ser o progenitor da entrada no mundo completamente novo. Tudo isto é uma figura profética clara do próprio fim do mundo e do juízo final que está prometido no encerramento da história humana. Então a longuíssima esperança de vida dele é, em termos estruturais, aquilo que o permite colocar os pés firmemente nas duas eras. Precisamente. Ele precisa pertencer à criação original para a poder julgar como testemunha, mas precisa viver o suficiente no novo mundo para passar o testemunho da aliança divina. Ele é a ponte viva entre o ensaio do passado e a nova realidade do presente. A observação do Westermann segue exatamente esse raciocínio estrutural. Os grandes blocos de séculos que são atribuídos a estes fundadores da humanidade servem para demonstrar a escala épica da sua função na história. Sim. Quando Gênesis 9, versículo 29, decreta o fim de Noé, ocorre um autêntico cismo no texto. Não se trata só de um funeral comum. Trata-se do corte de um cordão umbilical milenar. Com a partida do último homem que viu com os próprios olhos as cidades dos gigantes antediluvianos, o passado de proporções quase míticas fica definitivamente encerrado. Fica selado. E imagina-se o choque cultural para aquelas comunidades que dependiam totalmente da tradição oral. Numa altura em que não havia escrita disseminada, o arquivo histórico estava focado na memória dos mais velhos. Eram autênticas bibliotecas vivas. Pois eram. Perder a única voz que se lembrava de como o ar era respirado antes do dilúvio seria como ver a maior biblioteca do planeta arder. O dia em que Noé deu o último suspiro representou uma emancipação forçada para todos os que ficaram. Deixaram de ter o patriarca por perto. Exato. Estavam finalmente entregues a si mesmos, com a promessa do arco-íris sobre as suas cabeças, é certo, mas sem a presença física daquele grande homem para os tutelar. E, no entanto, ao dissecar a secura do texto, nunca ficamos com a sensação de interrupção ou de um acidente. De modo algum, a perspectiva bíblica do que constitui uma vida verdadeiramente plena está contida nessa mesma concisão. O relato não descreve a sua morte como um fracasso ou como uma tragédia precoce. Noé consumiu por completo a fita métrica do tempo que lhe foi entregue. Não sobrou nada. O futuro da humanidade, e, esgotada essa tarefa monumental, simplesmente descansou. A Bíblia nada mais acrescenta, porque nada mais havia para ser adicionado ao seu trabalho terreno. Pronto, estava feito. Uma vida que não deixou margem para arrependimentos perante o chamamento que recebeu. E essa visão conduz diretamente à forma como esta antiguidade dialoga com a nossa realidade hoje. É verdade. Essa ponte para o cotidiano é a grande lição que transcende o tempo. Quando se traz esta análise para a esfera de uma meditação pessoal, o texto bíblico entra em colisão frontal com
o medo moderno da morte e com a obsessão desmedida por prolongar os anos de juventude a todo custo. Algo muito presente na nossa sociedade. Sim, o texto não esconde a morte, expõe-a, precisamente para forçar a vida a focar-se no que é vital. Repare-se, mesmo dispondo de 9 séculos e meio, o favor único de Deus, não isentou Noé de retornar ao pó da terra. A questão basilar, portanto, não é sobre quantas décadas se consegue acumular antes da deterioração biológica. Porque o limite vai sempre apresentar-se na reta final. Cedo ou tarde. Inevitavelmente. E porque o limite é garantido, o desafio recai sobre o tipo de alicerces que são construídos dentro desse espaço temporário que nos é dado. A pergunta que Gênesis 9 obriga a fazer é: perante o inevitável fim, restará algo de valor eterno no trabalho feito e na fidelidade demonstrada? Ou será que todo o legado ficará enterrado no mesmo solo em que o corpo tomba? É essa a grande questão. Mas o verdadeiro projeto de construção de Noé foi espiritual. A sua arca autêntica foi a obediência inabalável de construir um barco no topo de uma colina durante dezenas de anos, debaixo de zombaria e perante uma geração completamente corrompida. Uma fé ativa e visível. Essa sim. Foi a arca do legado que atravessou milénios até chegar a quem escuta este relato hoje. Lá está. A clareza deste texto antigo ajuda a desmantelar a urgência do tempo e a substituí-la pela urgência do propósito. Quando a mortalidade é aceite não como uma interrupção cruel, mas como a baliza final de um percurso, o foco muda completamente. E é esse o brilho de um registro seco e austero, como Gênesis 9, versículo 29. Ora bem, assim, em 2 pequenas frases, consegue-se comprimir a tensão entre 2 mundos. A degradação física de uma humanidade afastada do Éden original, a pesada inflexibilidade da sentença de morte e, simultaneamente, o grande trunfo do propósito divino sobre o tempo. Foi uma análise intensa. Foi sim. Olhamos detalhadamente para a psicologia de um sobrevivente envelhecido, que ancorou uma nova civilização, e desvendamos a matemática da queda da humanidade ao analisar as causas ambientais e teológicas que encurtaram os nossos dias na Terra. E compreendemos também como a obediência extrema de um homem salvou a espécie, mas continuou a exigir um Messias futuro para vencer o sepulcro. Sem dúvida, a concisão literária, afinal, abriga o encerramento simbólico e literal de uma época sem paralelo na história do mundo. E, pronto, para encerrar, a exploração rigorosa deste comentário bíblico, João 8:32, deixamos um último pensamento para reflexão, para quem nos acompanha. Uma provocação que ecoa daquelas sílabas milenares, sendo uma garantia absoluta que o fecho da nossa própria biografia não escapará às solenes palavras de Wesley: e depois morreu. Que tipo de herança e obediência fiel está a ser silenciosamente edificada neste exato dia? Uma que possa servir de arca de inspiração e testemunho para iluminar os que virão muito tempo depois de o nosso próprio nome desaparecer.